Bem, pessoal, dando continuidade ao nosso estudo de batismo nas águas, né? Estamos a caminho do batismo e nós já produzimos 3 vídeos, né? Um foi curto e objetivo, nós fizemos apenas uma pílula, né? Um comentáriozinho sobre o batismo. Depois nós tratamos, para entender o batismo, todo o propósito de Deus, onde tudo começou, a reunião da Trindade, né? Fiz aquela reunião ali, a partir daquela reunião se estabeleceu o reino, né? O reino foi se expandindo até chegar na terra, onde Deus fez um homem perfeito, para que esse homem perfeito governasse na terra, e esse homem perfeito falhou, ele errou, ele caiu, e com a sua queda, Deus precisou entrar na história, e ao entrar na história, Deus traz Jesus Cristo, amém? E em 3 anos, Jesus Cristo cumpre todo o ministério que envolvia o plano da salvação. Jesus Cristo traz os ensinamentos, mas a parte principal do plano da salvação estava nos últimos dias de Jesus, quando ele morre e quando ele ressuscita, amém? A morte e a ressurreição, tá? E nós ensinamos que para que você entre no reino, a porta de entrada do reino de Deus, para que você seja salvo, primeiro você precisa crer, ou se arrepender primeiro, né? Primeiro você precisa se arrepender, e depois você precisa crer. E nesse vídeo número 2 eu ensinei sobre arrependimento e fé, a importância para entrar no reino de Deus, amém? Depois que existe o arrependimento e a fé, né, você entra no reino de Deus, você recebe o Espírito Santo e você nasce de novo, tá? Nesse quarto, hoje, desse essa terceira parte, nós vamos começar a falar sobre quatro pontos importantes para a pessoa que quer se batizar nas águas. A primeira parte importante é em Marcos, capítulo 1, versículo 15, que já foi até o versículo que eu compartilhei com vocês nos outros estudos. Marcos 1, versículo 15, diz assim, olha o que diz Marcos 1, 15. Ele dizia, chegou a hora e o reino de Deus está perto. Arrependam-se dos seus pecados e creiam no Evangelho. Amém? Esse é o Marcos 1, versículo 15. Tá? Bem, nós tratamos do arrependimento e eu mostrei para vocês o que é o arrependimento. E aqui eu coloquei o seguinte, nesse primeiro ponto. Precisa reconhecer que é pecador e se arrepender. Amém? Você quer ser salvo? Você quer se batizar nas águas? Então, amém? Querido, a gente não batiza ninguém que primeiro não tenha experimentado, amém, o pecado na sua vida. Tá? O batismo é para aqueles que foram pecadores e que se arrependeram. Então você precisa crer, amém, que você é um pecador e que você precisa se arrepender. Amém? Então você precisa acreditar que você está incluído em Romanos 3, 23. Olha o que está escrito em Romanos 3, 23. A Bíblia diz que todos pecaram, amém? Tá? Inclusive eu e você. Todos pecaram, ok? Todos pecaram e estão afastados da presença gloriosa de Deus. Amém? Então o pecado me afastou de Deus. Esse é o meu estado antes de eu conhecer Jesus. E eu preciso reconhecer que esse pecado está em mim ainda. Amém? Esse pecado está em mim ainda. Tá? Agora, a partir do momento que eu acredito na morte e ressurreição de Jesus Cristo, aí sim, Jesus vem e perdoa o meu pecado. Amém? E ele elimina a força desse pecado. Tá? E isso você vai entender com o tempo, quando você começar a entender a entrada na santificação. Mas vamos lá.
Tá? Arrependimento do pecado, aqui, nesse ponto que eu estou ensinando vocês, o primeiro ponto, que é precisa reconhecer que é pecador e se arrepender. Se a pessoa não reconhecer isso, ela nunca vai se arrepender. Amém? Então precisa reconhecer que é pecador, que ela está incluída em Romanos 3, 23, todos pecaram, inclusive eu e você, tá? Se não reconhecer, aí já para por aí, amém? Então precisa reconhecer que você é pecador, tá? E o arrependimento do pecado significa que a pessoa está ciente que ela está incluída. Em Romanos 3, 23, todos pecaram, inclusive eu e você. E que através de Adão, o pecado começou a fazer parte da natureza humana. Você pode conferir aí, Romanos 5,12. Romanos 5,12 diz assim: o pecado entrou no mundo por meio de um só homem. Que homem foi esse? Tá? Aleluia. Por meio de um só homem. E o seu pecado trouxe consigo a morte. Como resultado, a morte se espalhou por toda a raça humana, porque todos pecaram. Amém? Então, quando Adão pecou, ele foi contaminado com o pecado, toda a raça, toda a geração pós-Adão, amém? Adão e Eva, amém? Receberam essa natureza, essa força, esse poder chamado pecado. Amém? O pecado é uma força, o pecado é uma lei, amém? Que rege a natureza caída. Por isso que nós chamamos também de natureza pecaminosa, tá? Lei do pecado, força do pecado. Então essa lei do pecado está em nós, tá? E ela só perde a força, ela só perde o poder dela quando nós aceitamos Jesus Cristo, amém, como o único Senhor Salvador. Nós se arrependemos desse pecado, do pecado de Adão, amém? Cremos em Jesus Cristo e nascemos de novo. Aí o pecado perde a sua força na nossa vida, tá? Mas isso você vai aprendendo aos poucos. Então nós já vimos aqui, somos pecadores porque nós recebemos a natureza de Adão depois da queda, amém? E passou para nós. Então nós somos pecadores. E por sermos pecadores, nós temos que se arrepender dessa vida de pecado, tá? O arrependimento representa a quebra do ciclo vicioso do pecado em nossa vida. Quando eu me arrependo dos meus pecados, significa que eu rompi com a prática pecaminosa. Significa que eu não quero mais aquele tipo de vida. Isso é arrependimento. Eu agora estou num novo caminho, amém? E vou viver nesse novo caminho uma nova vida, amém? Esse é o resultado do arrependimento. Então o arrependimento, ele representa a quebra do ciclo vicioso do pecado em nossa vida. Eu vinha vivendo uma vida regida por práticas erradas, que contrariam a palavra de Deus. Mas quando eu aceito Jesus, aceito Jesus Cristo como meu único Senhor Salvador, amém? Eu me arrependo dos meus pecados, esse ciclo vicioso é quebrado. Por quê? Porque eu recebo uma nova vida. Eu agora vou viver uma nova vida, tá? Para que haja um verdadeiro arrependimento, a pessoa precisa, primeiro, estar convicta que a natureza pecaminosa habita em seu corpo. Amém? Você pode quebrar o ciclo vicioso, amém, de uma vida pecaminosa. Mas isso não significa que a natureza pecaminosa ainda não esteja com você. Ela ainda está com você. Amém? Só que você vai ter que aprender a conviver com ela, vivendo a nova vida em Cristo. Você vai receber uma força, uma graça capacitadora, que o Espírito Santo vai te dar, para você controlar essa natureza pecaminosa. Ainda que ela habite em mim, ela não vive mais através da minha vida. O que vive agora é a vida de Deus, tá? Segundo, precisa de uma nova natureza dada por Deus. Então, o crente que nasceu de novo,
Ele precisa entender que ele precisa do Espírito Santo para receber e ter essa nova natureza. Amém? Que o Espírito Santo traz e que dá para ele essa nova vida. Ele precisa reconhecer isso. Tá? E terceiro, ter convicção que somente o Espírito Santo pode mudar a sua vida através de seu consentimento. Desejar mudar de vida. Deus não muda a vida de ninguém desde que ela não queira. Se ela não quiser, Deus não muda a vida dela. Deus só pode mudar a vida de quem quer, de quem deseja, de quem almeja. Amém? Então, esses 3 pontos são importantes para que você vivencie o verdadeiro arrependimento. Está convicta que a natureza pecaminosa habita em seu corpo. Está em mim a natureza pecaminosa. Ainda que eu vou quebrar meu vínculo com ela, ela vai me acompanhar até o final da minha vida. Amém? Mas agora não terá mais força sobre a minha vida. Ela não vai mais reinar sobre a minha vida. Eu agora estou vivendo uma nova vida. E essa nova vida é que reina em mim. Segundo, eu preciso, amém, entender que existe em mim agora uma nova natureza dada por Deus. E que eu preciso dela. Eu preciso dessa nova natureza. Você precisa se sujeitar e se submeter ao Espírito Santo, que vai fazer que a graça poderosa de Deus venha sobre você e capacite você a ter força para vencer o pecado e viver a nova vida. Terceiro, repetindo, né? Ter convicção que somente o Espírito Santo pode mudar a sua vida através do seu consentimento. Deus deseja mudar a sua vida, mas Deus jamais mudará a sua vida se você não desejar. Amém? Então esse é o primeiro ponto de 4 pontos que nós vamos tratar. Amém? Então fica aí mais esse vídeo para que você ouça, escute, veja. Agora é muito importante você ver mais de uma vez. Amém? Para poder entender o que eu estou passando para você. Tá? Então, o primeiro ponto importante para o candidato do batismo é que ele precisa reconhecer que é pecador e se arrepender. Amém? Tá? Então eu sou pecador e hoje eu quero mudar a minha vida. Eu quero ser transformado. Eu quero receber da parte de Deus a graça, amém? Que vai me libertar desse poder que reinou sobre mim por muitos anos. O poder do pecado. E agora permitir que o novo poder, o poder de Deus, reine através da minha vida por meio do Espírito Santo. Deus te abençoe por mais esse vídeo.